Creepy Real. Em 16 de julho de 2008, uma mulher chamada Laura Matos procurou um fórum online, buscando ajuda para uma situação completamente bizarra. Laura, que tinha 41 anos na época, afirmava ter acordado em um universo paralelo. Um lugar que tinha uma semelhança assustadora com o mundo que ela conhecia, mas que, definitivamente, não era o mesmo. Pequenas, mas perturbadoras, diferenças faziam ela questionar a própria realidade. O dia dela começou como qualquer outro, exceto por um detalhe. Os lençóis da sua cama eram de uma cor completamente diferente. Pode parecer um detalhe insignificante, mas foi o suficiente para desestabilizar Laura. Ela tentou ignorar e continuou sua rotina matinal, indo para o escritório onde trabalhava há 2 décadas, na região da Avenida Paulista, em São Paulo. O trajeto pareceu normal, como sempre tinha sido nos últimos 7 anos. Mas a imagem dos lençóis errados não saía de sua cabeça. Quando ela chegou ao prédio do escritório, viu alguns rostos que não reconheceu. Meio incomum, mas não o suficiente para soar um alarme. Foi quando ela se aproximou da porta de sua sala que o chão pareceu sumir. Na porta, havia um crachá com um nome que não era o dela. Confusa, ela pensou que talvez tivesse saído no andar errado, mas uma olhada rápida confirmou. Era o andar correto. Só não era mais a sua sala. Em um estado de confusão crescente, ela abriu seu notebook e checou o sistema da empresa. Descobriu que ainda estava listada como funcionária, mas sob um gerente diferente e em um departamento completamente novo. Suas informações pessoais pareciam corretas, mas sua vida profissional tinha sido reescrita sem aviso. Desesperada, ela checou seus cartões de crédito, sua carteira de motorista e seu crachá de funcionária. Todos exibiam os detalhes corretos. Não havia nenhuma razão clara para a estranheza que ela estava vivendo. Incapaz de entender a situação, ela ligou para o trabalho, disse que estava doente e foi ao médico. Os exames voltaram todos limpos, sem drogas, sem álcool, sem sinais de qualquer doença. Laura chegou a considerar a possibilidade de amnésia, com medo de que sua mente tivesse, de alguma forma, quebrado. Mas seus registros estavam todos em ordem e não havia lacunas em sua memória. Ela então recorreu à internet procurando por qualquer coisa que pudesse explicar por que seu mundo parecia ao mesmo tempo alterado e familiar. As notícias eram as mesmas do dia anterior, e suas contas online pareciam intocadas. Nada apontava para tempo perdido ou grandes mudanças, exceto na vida dela. 6 meses antes, Laura havia terminado um relacionamento de 7 anos e, recentemente, tinha começado a namorar um homem chamado Augusto. Ela já tinha até conhecido o filho dele e estava criando um laço com os dois. Mas quando ela tentou ligar para Augusto, outra pessoa atendeu o telefone, afirmando que ninguém com aquele nome morava ali. Era como se o relacionamento também nunca tivesse existido. A essa altura, Laura estava completamente apavorada. Como aquele homem com quem ela passou meses podia simplesmente ter desaparecido de sua vida sem deixar rastros? Mais inconsistências surgiram. Nesta nova realidade, ela supostamente nunca havia terminado com seu ex-namorado. Não havia nenhum registro do novo relacionamento que ela tinha certeza ter vivido. Basicamente, o que ela tinha experienciado como uma parte importante de sua vida nos últimos meses parecia ter evaporado. À medida que as inconsistências aumentavam, ela começou a questionar as próprias memórias. Ela estava perdendo o controle da realidade ou algo mais inexplicável tinha acontecido? Desesperada por respostas, ela procurou uma clínica psiquiátrica, temendo que sua mente a tivesse traído. Os médicos, no entanto, a consideraram mentalmente saudável. Sugeriram que talvez o estresse estivesse tão grande que ela começou a alucinar, a imaginar partes da própria vida. Laura até considerou isso, mas no fundo, ela sabia que não era verdade. Determinada a encontrar Augusto, ela contratou um detetive particular. O resultado só aumentou o mistério. O detetive não encontrou nenhum vestígio dele ou de seu filho na cidade. A situação só ficou mais bizarra a partir daqui. A família de Laura a olhou com confusão quando ela perguntou sobre a cirurgia no ombro de sua irmã. Um procedimento que Laura se lembrava distintamente de ter acontecido. Mas sua família,
insistiu que tal cirurgia nunca havia ocorrido. Semanas se transformaram em meses, enquanto Laura desenterrava mais diferenças perturbadoras. Roupas que ela não reconhecia enchiam suas gavetas. Posts que ela havia feito em seu blog desapareceram. Até mesmo e-mails e conversas de WhatsApp pareciam ter sido apagados da existência. Mas, apesar de todas essas bizarrices na vida dela, o mundo lá fora parecia o mesmo. As notícias, a política, os eventos globais, tudo se alinhava com sua memória. Era a sua vida pessoal que tinha mudado de formas inexplicáveis. Com o tempo, Laura chegou à sua própria conclusão. Talvez ela tivesse, de alguma forma, atravessado para um universo paralelo, onde pequenos detalhes de sua vida tinham mudado, enquanto seu corpo e o mundo ao redor ainda estavam enraizados na mesma linha do tempo. Diferenças sutis em seu passado pareciam ter alterado o curso de sua história pessoal. No geral, ela descreveu a experiência como ter perdido os últimos 5 meses de sua vida. Todos os outros pareciam se lembrar desses meses, mas para Laura, eles eram como um sonho que ela nunca tinha realmente vivido. Em seu apelo online, ela expressou sua frustração por não conseguir encontrar respostas e pediu que as pessoas não descartassem sua experiência como uma piada ou um delírio. Na edição de setembro de 1956 da revista Destino, uma mulher chamada Miriam Golding compartilhou sua própria experiência, que aconteceu no outono de 1954, onde ela pareceu sair da realidade e entrar em outro plano de existência. Miriam e seu noivo estavam em um elevador lotado em uma grande loja de música no centro de São Paulo. Por engano, ela saiu no andar errado. Com o elevador cheio demais para conseguir voltar, ela não teve escolha, a não ser esperar que ele voltasse. Mas, ao olhar ao redor, ela percebeu que algo estava muito errado. Ela não estava em uma loja de música. Em vez disso, ela se viu de pé no que parecia ser uma enorme estação de trem. Viajantes corriam por toda parte, anúncios de partidas e chegadas enchiam o ar. Pessoas compravam bilhetes, comiam lanches rápidos em balcões e esperavam impacientemente em vários assentos. Completamente atordoada, Miriam se aproximou de um guichê de informações para perguntar onde estava. Mas a mulher atrás do balcão agiu como se Miriam nem estivesse ali, ignorando-a totalmente. Confusa e frustrada, Miriam finalmente viu uma placa apontando para a rua e a seguiu, esperando se orientar. Ao sair, ela se deparou com o que parecia ser uma bela tarde de meio de verão. Ela notou um prédio de tijolos vermelhos em construção do outro lado da rua. As calçadas estavam cheias de gente, passando por ela como se fosse invisível. Ninguém olhava em sua direção. Ninguém parecia notá-la. Ela vagou por vários minutos, sem reconhecer os arredores ou saber para onde ir. Foi então que ela avistou um adolescente parado no meio da calçada, olhando em todas as direções, tão perdido quanto ela se sentia. Nervosamente, ela se aproximou dele, imaginando se conseguiriam ter algum tipo de contato. Para seu alívio, o rapaz sorriu para ela e disse: "Acho que te deixaram no ponto errado também, né?" Naquele momento, Miriam entendeu que o que quer que tivesse acontecido com ela também tinha acontecido com ele. A estranheza da situação os conectou, e eles começaram a andar pela rua juntos, tentando entender o que estava acontecendo. O rapaz explicou que estava jogando tênis em uma cidade do interior e depois de entrar no vestiário para trocar os sapatos, ele saiu e se viu na mesma estranha estação de trem onde Miriam havia parado. Os dois não conseguiam entender como duas pessoas de lugares tão distantes tinham ido parar naquele mesmo local misterioso. Enquanto caminhavam mais, eles acabaram saindo da cidade e chegando a uma área rural. Para o espanto de Miriam, ela viu a irmã de seu noivo em um banco de areia com um grupo de garotas. As meninas também viram Miriam e começaram a acenar e a chamá-la. O adolescente ficou animado, pensando que as meninas poderiam ser algum tipo de elo entre as dimensões. Em sua ânsia, ele tirou a roupa, ficando apenas com seus shorts de tênis, pronto para nadar até elas. "Não é longe", ele disse a Miriam. "Elas podem nos ver. Eu sei que consigo chegar até elas.
Mas não importava o quanto ele tentasse, ele não conseguia alcançar o banco de areia ou as meninas. Apesar de ser um nadador forte, a distância permanecia a mesma. Exausto, ele teve que desistir. Quando olharam de novo, o banco de areia e as meninas haviam desaparecido completamente. O sentimento de isolamento de Miriam então se tornou mais forte. Ela se perguntou se algum dia encontraria o caminho de volta, para seu próprio mundo, ou se estava presa naquele estranho plano para sempre. Então, sem aviso, tudo ficou escuro. Ela sentiu como se estivesse flutuando no espaço, sem peso e perdida. De repente, com um solavanco, ela se viu de volta na loja de música, sentada em um banquinho com uma revista aberta à sua frente. A loja estava prestes a fechar e os funcionários a observavam, claramente esperando que ela fosse embora. Procurando por seu noivo, ela não o viu em lugar nenhum. Então decidiu ir embora e ir direto para a casa dele. Desta vez, ela escolheu ir pelas escadas em vez do elevador. Quando chegou, seu noivo abriu a porta, visivelmente aliviado. Ele explicou que a havia perdido no elevador e esperou no andar principal por um tempo, supondo que ela tivesse saído no andar errado. Depois de não conseguir encontrá-la, ele acabou desistindo e foi para casa. Para a surpresa de Miriam, porém, a irmã de seu noivo estava lá. Ela estava sentada com o mesmo grupo de garotas que Miriam tinha visto no banco de areia. A irmã brincou com ela dizendo: "Nós te vimos no centro, mas você estava tão absorta na sua conversa que nem nos notou." Em 1936, numa tarde quente de verão em uma cidade do interior de São Paulo, uma jovem de 17 anos chamada Carmen estava com sua tia, Francisca, quando presenciou algo que a marcaria para o resto da vida. Carmen avistou pela primeira vez uma figura incomum. Uma senhora frágil vestida inteiramente de preto, lutando para atravessar a rua no cruzamento. A mulher andava bem devagar, quase se arrastando, como se as pernas mal obedecessem. Aquilo chamou na hora a atenção de Carmen e de sua tia. De cara, elas pensaram que a mulher estava passando mal e, preocupadas, correram para a rua para ajudar. Mas o que aconteceu em seguida foi inesperado. Em vez de mostrar alívio ao ver a ajuda chegando, a velha senhora pareceu alarmada. Ela agiu como se não quisesse ninguém perto dela. À medida que Carmen e sua tia se aproximavam, elas ficaram fixadas no rosto da mulher. Seus olhos eram grandes e faiscantes, cravados em um rosto branco como giz, com a pele tão esticada sobre o crânio que parecia quase antinatural. Ela tinha cerca de 1,5 metros de altura, com uma estrutura frágil e ossuda. Usava um vestido de gola alta e mangas compridas, igualmente antiquado, e sapatos de botão que pareciam pertencer a outra era. Ainda mais perturbador era o estado de suas roupas. Tanto o chapéu quanto o vestido estavam tão envelhecidos que o tecido preto havia se tornado esverdeado, como se estivesse apodrecido pelo tempo. Ela não carregava bolsa nem nada, e toda a sua aparência parecia presa em outra época. A essa altura, vários vizinhos na rua já haviam notado a cena estranha se desenrolando diante deles. A velha senhora, sentindo a atenção crescente, tentou recuar. Ela mancou por um beco, claramente sobrecarregada pelo número crescente de pessoas que a observavam. Quando percebeu que agora havia mais de 30 pessoas assistindo ao seu comportamento estranho, a velhinha parou, claramente sem saber o que fazer, e, então em um instante, ela desapareceu. As testemunhas disseram que ela sumiu num piscar de olhos. O desaparecimento deixou todos, incluindo Carmen, sua tia e os vizinhos, completamente confusos. As testemunhas então se reuniram, começando a debater o que tinham acabado de ver. Alguém acabou chamando a polícia. Quando os policiais chegaram, eles tentaram achar uma explicação lógica, dizendo que a velha senhora devia ter passado mal e, de alguma forma, caído em algum canto fora de vista. Mas apesar de uma busca extensa no beco e nas casas ao redor, não havia nenhum vestígio dela. Era como se ela nunca tivesse existido. A questão que ficou foi: quem ou o que era aquela misteriosa senhora? Seria ela uma entidade de outra dimensão ou algo ainda mais estranho? 3 crianças pequenas, com idades entre 4 e 5 anos,
estavam brincando na varanda da frente de casa, nos arredores de uma cidade histórica de Minas Gerais, quando 2 adolescentes se aproximaram delas. Os rapazes perguntaram se elas queriam ver um castelo. Embora uma das crianças, Lucas, tivesse uma sensação estranha no início, a curiosidade do grupo falou mais alto e eles decidiram seguir os adolescentes. Eles então entraram na mata, seguindo uma trilha que parecia se estender para sempre. Uma caminhada que, na verdade, não deve ter durado nem 20 minutos. E então eles viram um castelo, brilhando à distância, parecendo ter saído diretamente de um filme. A estrutura parecia quase de outro mundo, como se fosse feita de um material que não era da Terra, brilhando intensamente, como se tivessem tropeçado em algum tipo de cidade escondida, cheia de uma riqueza inimaginável. Tomadas pela empolgação, as crianças se olharam e, sem hesitar, correram de volta para casa para contar aos pais. Os adolescentes, no entanto, ficaram para trás no castelo e não as seguiram. O estranho foi a rapidez com que as crianças voltaram para casa. O que pareceu uma longa caminhada até o castelo levou apenas alguns instantes no retorno. Quando contaram à mãe sobre o castelo, ela ficou alarmada e imediatamente disse que eles não poderiam mais brincar do lado de fora pelo resto do dia. E o mais bizarro é que a mãe deles era super rigorosa. Ela nunca teria deixado as crianças fora de sua vista por mais de 1 minuto. E a porta da varanda havia ficado aberta o tempo todo. Parecia impossível que as crianças pudessem ter seguido 2 estranhos para a mata sem que um dos adultos percebesse. A mãe e a tia das crianças estavam em casa o tempo todo, e nenhuma delas se lembra de ter visto ou ouvido algo incomum. Ao longo dos anos, as crianças conversaram com a mãe sobre o evento várias vezes. Não havia nenhum prédio em qualquer lugar próximo que pudesse ser confundido com um castelo. Nenhuma igreja, nenhuma outra estrutura. Mesmo já adulto, uma das crianças procurou na área novamente, mas não encontrou nenhum vestígio de tal lugar. No entanto, todos os 3 se lembravam do evento com muita clareza, mesmo enquanto cresciam. Agora, mais de 20 anos depois, as crianças, hoje adultas, ainda se lembram da experiência vividamente. Elas discutiram isso muitas vezes, aos 6, 8, 12 anos e ao longo de suas vidas, com a memória permanecendo inalterada. E mesmo que muita gente possa dizer que era só imaginação de criança, todos eles insistem que, para eles, aquilo foi real. Uma mulher chamada Cláudia estava voltando para casa tarde da noite, depois de visitar seu pai em um centro de reabilitação, onde ele se recuperava de uma cirurgia de ponte de safena. O centro ficava a 2 cidades de distância de sua casa, e ela decidiu pegar o caminho mais longo, que era bem iluminado, em vez de um atalho mais curto, só que todo escuro, que ela sempre evitava à noite. Enquanto dirigia, um carro à sua frente de repente encostou no acostamento, dando passagem para ela. No entanto, assim que ela passou, o carro voltou para a pista e começou a segui-la de perto, com a luz alta bem no seu retrovisor. Nesse ponto, ela já estava entrando na cidade vizinha, uma área cheia de lojas, restaurantes e um hotel, o que tornava a rua ainda mais iluminada. Mas sem nenhum aviso, tudo ao seu redor ficou preto. A estrada à sua frente desapareceu. Ela ouviu um barulho alto, como o som de uma porta de garagem batendo com força. Em um instante, ela se viu em uma estrada estreita e completamente escura. O carro que a estava seguindo havia sumido. A área movimentada e iluminada pela qual ela acabara de passar tinha desaparecido, substituída por uma escuridão total. Confusa, ela começou a falar sozinha em voz alta, tentando entender a situação. Logo depois, ela notou que seus faróis iluminavam uma placa de rua à distância. Para o choque dela, a placa dizia: Estrada do Atalho. Era a estrada que ela havia deliberadamente evitado mais cedo, justamente por ser escura e sem iluminação. De alguma forma, ela havia voltado para perto do centro de reabilitação, quase no início de sua viagem. Apesar de já ter passado para a cidade seguinte, ela percebeu que agora teria que refazer seu trajeto, mas desta vez não tinha escolha, a não ser pegar a mesma estrada que esperava evitar, o atalho escuro e mal iluminado. Enquanto continuava sua jornada,
Ela não conseguia parar de se perguntar quanto tempo aquele desvio estranho havia adicionado à sua viagem. Ela calculou que devia ter perdido pelo menos uns 30 minutos ali, se não mais, e se preocupou que seu pai, que sempre ligava para saber se ela havia chegado bem, ficaria pensando o que a tinha feito demorar tanto. Quando ela finalmente chegou em casa, o telefone tocou quase que imediatamente. Era seu pai. Antes de explicar o que havia acontecido, ela pediu desculpas por estar atrasada. Ela perguntou quantas vezes ele havia tentado ligar para ela durante o trajeto, esperando que ele tivesse ligado várias vezes. Depois de um momento de silêncio, seu pai disse que aquela era a primeira vez que ele estava ligando e que ela não estava nem um pouco atrasada. Na verdade, apenas cerca de 30 minutos haviam se passado, que era o tempo normal para a viagem. Completamente em choque, ela explicou toda a experiência para o pai. De alguma forma, ela tinha acabado quase de volta ao centro de reabilitação, em uma estrada que nem sequer havia pego e ainda assim, nenhum tempo significativo havia passado. Ela ficou se perguntando se tinha dirigido através de algum tipo de vórtice ou experimentado uma falha no tempo. Ela também questionou se o carro que parou e a seguiu poderia ter algo a ver com o que aconteceu. Apesar de todos esses pensamentos, ela não tinha respostas e ficou se perguntando se mais alguém já havia passado por algo parecido. Em setembro de 2008, Matheus, um rapaz de 29 anos, junto com sua melhor amiga, Sara, decidiram fazer uma viagem de bate e volta para a Chapada Diamantina, na Bahia. Era um dia quente e ensolarado, e a dupla, ansiosa por uma pausa na rotina, partiu para um dia de trilhas. A Chapada era famosa por suas paisagens deslumbrantes e eles planejavam aproveitar ao máximo. O dia estava claro e eles começaram a caminhada logo de manhã. Enquanto andavam, descobriram que uma das trilhas principais estava interditada. Então tiveram que mudar de rota, atravessando uma estradinha de terra onde viram uma torre de vigilância alta e antiga, provavelmente do Ibama. Havia bastante gente no parque naquele dia. Por volta do meio-dia, eles pararam brevemente para checar os celulares. Depois de atravessar a estradinha, notaram que a torre de vigilância estava cercada com fita de isolamento. As janelas estavam sujas e vedadas, e havia um cheiro estranho no ar. Moscas também enxameavam a área. Eles acharam tudo aquilo muito esquisito, mas decidiram seguir em frente, pegando uma trilha que não tinham visto antes. Assim que entraram na mata por essa nova trilha, a sensação de isolamento se tornou mais forte. Embora o dia estivesse quente, a temperatura de repente caiu, e ambos começaram a tremer, já que usavam roupas leves. Não havia mais ninguém à vista, mesmo com o parque estando cheio mais cedo. Sara comentou que estava ficando escuro, muito mais escuro do que deveria. Eles olharam ao redor, mas só viam árvores. Normalmente a área não era grande o suficiente para que se sentissem completamente cercados, mas as árvores pareciam se estender infinitamente em todas as direções. Preocupada, Sara pegou seu celular para checar a localização, mas a bateria estava quase no fim e não tinha sinal. Matheus pegou o dele também, mas estava na mesma, sem sinal e com o relógio travado, mostrando um erro. À medida que caminhavam, ficava ainda mais escuro. E então, eles notaram algo ainda mais perturbador. A mata havia ficado completamente silenciosa. Seus passos, o farfalhar das folhas e sua respiração ecoavam de forma antinatural. Sara falou em voz alta que tudo aquilo estava muito estranho, que não fazia sentido. Matheus concordou, mas não conseguia encontrar nenhuma explicação lógica. Eles continuaram pela trilha, chegando a uma pequena colina. Enquanto caminhavam tentando sair dali, viram dois grandes arbustos em cada lado da trilha, formando uma espécie de portão. Desesperados por uma saída, eles correram em direção aos arbustos. Assim que passaram por eles, tudo mudou. Eles foram subitamente ofuscados pela luz e o calor retornou, como se tivessem saído de um quarto frio e escuro para um dia claro e ensolarado. O som também voltou. A conversa de outras pessoas, o barulho da cachoeira e o sussurro do vento. Eles estavam de volta à civilização, na beira do Poço do Diabo,
um dos lugares mais famosos de lá, cheio de gente, com a cachoeira e tudo mais. Quando checaram seus celulares, a hora finalmente havia atualizado. Eram 4 da tarde. Isso significava que 3 horas inteiras haviam se passado. Normalmente, aquela trilha deveria ter levado no máximo 1 hora. De alguma forma, eles tinham perdido tempo sem nem perceber. Tentando entender, eles racionalizaram que talvez a trilha tivesse parecido escura por causa de nuvens. Mas quando voltaram para os arbustos de onde saíram, a trilha havia sumido. Eles andaram ao redor, procurando qualquer sinal do caminho escuro do qual tinham acabado de escapar. Mas não havia nada. A trilha havia desaparecido, como se nunca tivesse existido. No caminho de volta, eles passaram pela torre de vigilância novamente. Desta vez, ela parecia perfeitamente normal, sem fita, sem janelas sujas e sem cheiro estranho. Uma mulher loira estava subindo os degraus da torre, e a área parecia como deveria em plena luz do dia. Eles não conseguiam explicar o que tinha acabado de acontecer. E enquanto brincavam sobre terem acidentalmente se perdido no mundo da cuca, a experiência os deixou genuinamente assustados. Um homem chamado Ricardo recebeu uma intimação para ser jurado em um julgamento. Como já tinha passado pelo processo antes, ele só checou a hora e a data, sem se preocupar em confirmar o local, pois já sabia onde era. A data estava marcada para uma quarta-feira ao meio-dia. Então ele avisou seu chefe e se preparou. Na terça-feira, um dia antes, tudo estava pronto. Quando a manhã de quarta-feira chegou, ele ficou de olho no relógio, contando os minutos até a hora de sair. Então, às 11h25 da manhã, ele saiu de casa. Sabendo que levava uns 20 minutos de carro até o fórum, seu plano era chegar entre 11h45 e 11h50. No meio do caminho, ele tentou ligar para sua esposa, mas descobriu que seu celular estava sem sinal. Depois dos 20 minutos de trajeto, ele chegou ao fórum. Para sua surpresa, o lugar estava completamente silencioso, como se não houvesse ninguém ali. Estava tudo vazio, dando a impressão de que todos poderiam ter saído para almoçar. Ele começou a pensar se, de alguma forma, tinha perdido a hora. Ele até pegou o celular para checar e, para seu choque, o visor marcava 12h50. Confuso e sem acreditar, ele ficou ali, parado, olhando para a tela. Como poderiam ser 12h50? Ele tinha saído de casa com tempo de sobra. Sem entender aquela diferença de tempo, ele saiu do fórum e voltou para o carro. Sentado no banco do motorista, ele checou a hora no relógio do painel. Marcava 12h53. Ainda mais confuso, ele tentou dar a partida no carro, mas nada aconteceu. O motor nem girava. Frustrado, ele saiu e abriu o capô para ver se conseguia encontrar um problema simples. Nesse momento, um policial militar parou ao seu lado, perguntando se ele precisava de ajuda. Ainda em choque, ele balançou a cabeça e disse que sim. O policial respondeu: "Vou ver o que posso fazer, mas primeiro preciso bater o ponto. É quase 1 da tarde, né?" Ricardo ficou ainda mais chocado. O policial havia confirmado que era, de fato, quase 1 da tarde. Ele checou seu celular novamente. E com certeza faltava pouco para a 1. O policial entrou no posto próximo para bater o ponto. E Ricardo continuou mexendo no carro. Quando o policial voltou, ele tentou a ignição de novo. E desta vez, o motor pegou. O policial então fez um sinal tipo, beleza, tá funcionando. E Ricardo saiu com o carro do estacionamento do fórum. No meio do caminho para casa, seu celular finalmente pegou sinal e ele conseguiu ligar para sua esposa. Ele contou todos os eventos que tinham acabado de acontecer e então perguntou: "Que horas são aí?" A resposta dela o deixou ainda mais confuso. "São 12h20, amor." Checando seu celular, a hora de fato havia voltado para 12h20. O relógio do painel confirmava também. Eram 12h20. Incapaz de explicar como ele aparentemente tinha pulado 1 hora para o futuro e depois retornado ao tempo correto, Ricardo ficou atordoado. A parte mais estranha era que o policial também havia confirmado a hora quando parecia ser quase 1 da tarde. Se o policial não tivesse corroborado a discrepância de tempo, ele poderia ter descartado tudo como uma falha em seu celular.
Mas, como ele refletiu, o mundo, às vezes, pode ser um lugar bem estranho. No verão de 2011, Felipe, um rapaz de 19 anos, se viu em uma situação incomum. Ele estava morando de favor na casa de um parente por algumas semanas, o que o deixou mais longe de seu trabalho em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro. Isso significava pegar a estrada por cerca de 1 hora para chegar ao serviço. Ele trabalhava no mesmo lugar desde os 16 anos e, por ser um dos mais experientes da equipe da noite, geralmente tinha um pouco mais de flexibilidade. Em seu primeiro turno partindo dali, as coisas tomaram um rumo inesperado. Ele saiu de casa por volta das 7 da noite para chegar ao seu turno das 8, mas no meio do caminho ele se perdeu. Ele percebeu que estava dirigindo no que ele achava que ainda era a rodovia, mas depois de um tempo, a estrada se transformou em uma única pista e mais adiante virou uma estrada de terra. Era estranho, pois ele já tinha dirigido por aquela rodovia inúmeras vezes e nunca tinha visto aquilo. Como não havia lugar para retornar, ele só continuou em frente, pensando que 1 hora ia achar um lugar para parar, olhar o GPS e fazer o retorno. Cerca de 20 minutos se passaram sem que ele cruzasse com nenhum outro carro ou posto de gasolina. A inquietação começou a bater. Ao se aproximar de uma ponte, ele pensou que ela o levaria a um lugar onde poderia finalmente se orientar. Então, ele viu uma placa. Você está entrando em Alvorada. Já atrasado para o trabalho, ele pensou que poderia muito bem dar uma olhada naquela cidade estranha, até porque estava sem sinal para ligar para o chefe. A cidade em si era bem assustadora. Parecia abandonada. Há décadas, os prédios estavam caindo aos pedaços, alguns com partes desmoronadas, outros com paredes e telhados danificados. Não havia luzes acesas, nem pessoas, nem carros e, estranhamente, nem mesmo animais. As ruas eram uma mistura de terra e asfalto, todas em péssimas condições. Dirigindo pela cidade, ele notou que ela parecia isolada, quase como uma ilha. Das partes mais altas, ele podia ver que todas as direções davam para a água, e havia pontes conectando a cidade à terra firme. Ele dirigiu por ali por cerca de meia hora, tentando entender a situação, mas não havia nenhum sinal de vida. Eventualmente, ele encontrou o caminho de volta para a ponte e saiu da cidade, seguindo em direção ao trabalho. Quando finalmente chegou, quase 2 horas atrasado, seu chefe o chamou no escritório. Como sempre fora pontual, ele contou ao chefe a verdade. À medida que a história se desenrolava, seu chefe ficou preocupado, e outro colega de trabalho se juntou curioso. Eles decidiram procurar no mapa, pensando que talvez ele tivesse lido a placa errado. No entanto, quando procuraram no Google Maps, nada que se parecesse com o lugar que ele tinha acabado de ver apareceu. Anos depois, quando se mudou de volta para perto de Campos, ele tentou refazer seus passos, na esperança de encontrar o lugar novamente, planejando até filmar como prova. No entanto, não importa o quão cuidadosamente ele seguisse sua rota original, ele nunca conseguiu encontrar aquela estranha estrada de terra ou a ponte que o levou à cidade fantasma. Ao longo dos anos, ele compartilhou a história com poucas pessoas. Muitos deram suas teorias, sugerindo que ele poderia ter deslizado no tempo ou cruzado para uma realidade alternativa. A sugestão mais comum era que ele havia dormido ao volante e sonhado com tudo, mas ele sabia que isso era impossível. Dormir no volante numa rodovia movimentada daquelas à noite era pedir para morrer. Apesar de todas as sugestões, nenhuma explicação parecia se encaixar, e o fato de ele nunca ter encontrado qualquer vestígio da cidade tornou toda a experiência ainda mais bizarra. Em novembro de 1986, um homem chamado Pedro estava fazendo uma viagem de rotina de Valinhos para Vinhedo, no interior de São Paulo. Ele conhecia bem o trajeto, já tinha feito aquele caminho muitas vezes, mas naquele dia, algo estava diferente. Fazer uma curva na estrada, ele de repente deu de cara com uma super rodovia de 6 pistas, uma estrada que simplesmente não existia ali. Apesar da estranheza, ele decidiu continuar dirigindo. Enquanto seguia pela rodovia, Pedro começou a notar
várias coisas incomuns. Havia prédios altíssimos, de uns 20 andares, e estruturas modernas e desconhecidas na beira da estrada, nenhuma das quais ele já tinha visto. Somando-se à estranheza, ele viu vastas extensões de terra cobertas por um mato denso, com quase 1 metro de altura, que não faziam parte da paisagem que ele conhecia. Dentro do carro, ele começou a sentir um calor intenso, algo que não batia com o clima da região. Essa mudança súbita de temperatura o fez se perguntar se ele não estava mais no mesmo lugar. Vozes estranhas também ecoavam à distância, falando em uma língua que ele não reconhecia. Confuso, Pedro decidiu parar o carro no acostamento para tentar entender melhor onde estava. Enquanto estava ali, ele notou um padrão no tráfego. Carros passavam por ele em intervalos de precisamente 8 minutos. Essa regularidade, os carros passando feito um relógio a cada 8 minutos, era bizarra. Depois de passar algum tempo observando a rodovia estranha e a paisagem bizarra, ele decidiu continuar. Ele ficou na rodovia por mais 1 hora, sem saber onde ela o levaria. Então, ele viu uma placa. Ela apontava para 3 direções diferentes: Campinas, São Paulo e Vinhedo. Sem pensar muito, ele escolheu seguir a rota em direção a Vinhedo. De repente, sem nenhuma transição clara ou explicação, Pedro se viu de volta à sua casa, em Vinhedo. A estranha rodovia havia desaparecido, e ele estava nos arredores familiares de sua cidade. Mais tarde, determinado a entender o que tinha acontecido, ele refez o trajeto daquele dia. No entanto, não conseguiu encontrar nenhum vestígio da rodovia de 6 pistas ou do cruzamento de 3 vias que tinha visto. Também não havia sinal dos prédios altos, das estruturas desconhecidas ou dos vastos campos de mato alto. Era como se a estrada estranha e tudo ao longo dela nunca tivessem existido. Quando isso aconteceu, Daniel tinha uns 18 ou 19 anos e ainda morava com os pais na casa que conhecia desde a infância. Ele morava lá desde os 3 anos de idade e ele conhecia cada canto daquela vizinhança. Um de seus hábitos diários era dar uma caminhada no parque próximo, algo que ele fazia quase todos os dias desde os 14 ou 15 anos. Era uma tarde de verão, entre 1 e 2 da tarde, quando ele saiu de casa para mais uma dessas caminhadas. Ele calçou os sapatos, abriu a porta da frente e pisou para fora. Mas no momento em que ele olhou para a sua rua, algo parecia completamente errado. Visualmente, nada havia mudado. O pequeno barranco ao lado da casa ainda estava lá, a árvore, no quintal a rampa íngreme da garagem e as casas dos vizinhos. Tudo parecia exatamente igual. Mas apesar de tudo parecer normal, ele sentiu que a realidade estava distorcida, como se o próprio mundo tivesse se deslocado de uma forma impossível de descrever. Parado na varanda, ele tentou entender o que estava causando aquela sensação avassaladora de estranheza. Não era algo que ele pudesse apontar, mas era uma sensação impossível de ignorar. Depois de 1 minuto ou mais, ele tentou ignorar, pensando que era coisa da cabeça dele, e começou a descer a rampa da garagem, como sempre fazia. Ele estava na metade do caminho quando seu vizinho, o seu Roberto, que estava cuidando do jardim do outro lado da rua, olhou para cima. O que aconteceu a seguir foi ainda mais chocante. O vizinho, normalmente amigável e calmo, olhou para ele como se tivesse acabado de ver um fantasma. Seu rosto ficou pálido, e ele abriu a boca como se fosse falar alguma coisa. Mas antes que qualquer coisa pudesse acontecer, antes que Daniel tivesse a chance de processar o choque no rosto dele, ou ouvir o que ele ia dizer, ele de repente se viu de volta dentro de sua própria casa. Ele estava parado na porta da frente, prestes a sair de novo. Foi um choque completo. Ele não fazia a menor ideia de como tinha voltado para ali, nem do que tinha acabado de acontecer. A sensação que o dominava antes havia desaparecido completamente. Tudo parecia normal de novo. Era como se nada de estranho tivesse acontecido naquele dia. Ele abriu a porta para checar o quintal mais uma vez, mas desta vez, seu vizinho não estava lá. Ele não estava mais do lado de fora, cuidando do jardim.